Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma formação, onde falaremos sobre resolução de problemas em todas as áreas. Meu nome é Douglas Dantas, eu sou professor de matemática e também já tive a oportunidade aí de estar com vocês aí da diretoria de Taubaté, então eu quero agradecer muito ao convite por mais essa formação e espero contribuir com esse momento de vocês aí de discussão a respeito de uma metodologia que é dita metodologia ativa, né? E que promove protagonismo na sala de aula, promove discussões, debates, para resolver problemas que sejam realmente significativos para os nossos estudantes. Dentro das minhas formações, eu venho trabalhando com esse tipo de metodologia também, e espero contribuir com vocês aqui com as minhas experiências e também com algumas reflexões, tá bom? Então, vamos começar discutindo, então, o que seria um problema. Afinal de contas, o que é um problema, professor? Problemas. Quando eu pergunto assim, vocês têm problemas? Quais são os problemas de vocês, né? A gente tem que parar agora e refletir, o que seria esse problema? De que problemas estamos falando? Estamos falando de problemas que sempre têm uma solução só? Problema tem solução? Tem várias soluções? Enfim, o que são esses problemas? Então, a gente pode encontrar, né, várias definições de problemas, vários exemplos de problemas, mas normalmente sempre vem algo ligado, por exemplo, a um assunto controverso, aquilo que a gente vem discutindo a respeito de pesquisas científicas ou fatos históricos, como, por exemplo, o problema da vacinação no Brasil, né? Tem gente que está tomando vacina, tem gente que não está, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, temos um problema para se discutir, né? Outro problema emocional, né? A pessoa que vive cheia de problemas. Então, ela fala assim, que está sempre com problema, né? Está com problema emocional. Existem também pessoas assim, né? Tem questões sociais também, de transtornos. Então, por exemplo, a gente tem essa questão, né, dos transtornos que exige grande esforço e determinação para ser solucionado, e são transtornos sociais, econômicos, às vezes. No caso aqui, o problema da seca no Nordeste brasileiro. Como é que resolve esse problema, né? Então, às vezes, são problemas que não tá assim, não são fáceis de resolver e não está na mão de uma pessoa só, né? Então, são problemas também importantes de serem debatidos. Tem aí os problemas também digestivos, né? Das disfunções orgânicas, dos distúrbios dos sistemas nossos, né? Também são problemas aí gravíssimos às vezes, né? De saúde. Tem também problemas ligados a obstáculos, dificuldades que desafiam a capacidade de solucionar, né? Então, tem gente que trava em alguns momentos porque considera aquilo um problema. Então, é importante, às vezes, a gente entender que num ambiente que a gente vive, nós temos que saber lidar com outras pessoas, saber lidar com pressão, com as nossas emoções, né? E aí entender que nesse lugar que a gente vive tem problemas e que a gente precisa atuar nesses problemas para resolver esses problemas, né? Então ali, por exemplo, os moradores listaram os problemas mais graves do bairro. Aí eu deixo aqui uma interrogação. Você sabe qual é o problema mais grave do bairro ao qual vocês estão inseridos aí, ao qual a escola está inserida? Isso é importante, porque se a gente vai falar de metodologia de resolução de problemas, existem problemas, então, que a escola pode atuar, né? Mas a gente vai querer atuar. Aí uma provocação para o pessoal do ensino médio. Um dos itinerários, né, um dos eixos estruturantes do itinerário, chama-se intervenção e mediação sociocultural. Será que na escola que você está inserido vai ter itinerário com esse eixo, onde o aluno vai atuar em algum problema local, por exemplo? Fica aí a provocação, né? Tem ainda as pessoas que têm problemas, né, com outras pessoas, e aí ela acaba colocando, então, assim, adjetivos para outras pessoas, né? Vamos falar assim, ó, aquele menino tem um problema. Então, quem nunca teve um aluno que a gente falou assim, ele tem problema, né? Nós temos problemas com ele causa muitos problemas, e às vezes foge do controle, né? Então, também às vezes a gente atribui problema a alguém, né?
Então, perceba que a gente tem problemas em fatos, em questões científicas, problemas amplos que é difícil de agir sozinho, né? Problemas envolvendo questões emocionais, problemas envolvendo saúde, enfim, nossa vida é cheia de problemas, né? E aí, quando a gente fala de resolver problemas na escola, normalmente é o professor de matemática que assume isso. E aí as outras áreas esquecem que o problema é para todo mundo. Só que, normalmente, resolução de problemas está ligada sempre com alguma questão matemática que as pessoas pensam que é isso, né? Então, fala assim, é quando o aluno tem que resolver um probleminha matemático, um problema matemático, uma situação, um problema que está lá no livro dele, aquilo é um problema. Será? Será que a gente achar o X da questão é o problema? Né? Então, é importante a gente começar a interpretar o que é problema. Quais são os problemas que, de fato, cada área está inserido, né? Então, aproveitando que vocês vão estar debatendo aí sobre problemas, discutam quais são os problemas que as áreas aí podem estar envolvidas, às vezes separadas, às vezes em conjunto, né? Então, vamos lá. Uma coisa é certa, hein? Isso aqui é meme, né? Encontrei ontem um livro chamado Como Resolver 50% de Seus Problemas. Então, eu comprei 2. Quem dera se todos os problemas fossem resolvidos assim, né? A gente compraria lá 2 livros, estava tudo certo. Mas não é bem assim. Agora, uma coisa bacana. Essas linguagens hoje de comunicação, né, que faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre determinados assuntos, um meme que vem às vezes com uma crítica, ou às vezes vem de forma engraçada, né, que só acha graça quem entende, né, enfim, pode contribuir na resolução de problemas, né, se usado de maneira inteligente para comunicar algo que queira resolver, né? Trazer uma comunicação, às vezes, que vai fazer as pessoas pensarem, mudarem de hábito, refletirem sobre o assunto, é uma maneira de buscar resolver problemas. Então, a gente precisa começar a entender que um problema ele vai precisar de pessoas se envolvendo, atuando para ser resolvido, né? E precisa também de atitudes, precisa de valores, precisa de conceitos, de conhecimentos, de habilidades, de competências. Então, a gente vai ter aí muito o que falar a respeito de resolução de problemas, né? Então, para a gente começar esse papo, eu sugiro que vocês parem o vídeo aí, se for o caso, espere um pouco e liste os problemas. Quais são os seus problemas? Isso é importantíssimo, né? Será que vocês vão listar mais problemas emocionais? Será que vocês vão listar mais problemas relacionados à escola, à comunidade, a um estudante? Que problemas temos? Fique aí um tempo pensando a respeito dos teus problemas, né? E aí é importante, então, agora seguindo aqui, né? Agora que vocês já listaram os problemas, e aí listou problemas sobre o quê, né? É importante discutir isso, ó. Então, vocês já listaram os problemas, a gente agora tem que começar a entender que, às vezes, a gente confunde problema com exercício. Então, eu quero já, primeira parte dessa palestra aqui, contar para vocês que problema e exercício são diferentes. E aí é importante deixar claro para vocês que exercício lá, daquele do livro didático, então, que eu estava comentando ali, que muita gente confunde, né? É importante deixar claro que muitos daqueles problemas não são problemas, são exercícios que às vezes a gente chama até de fixação, exercícios que às vezes precisa de algoritmos para serem resolvidos, exercícios que às vezes só pede o conceito que está por trás, né? Exercícios que às vezes pede alguma técnica, algum procedimento, né? Mas às vezes é para consolidar o conhecimento, algo que o estudante já está ali praticando, né? Então, o exercício, na maioria das vezes, ele é para aplicação de conceitos em atividades que a intencionalidade mesmo é a prática, né? É o aluno, às vezes, passar por um procedimento que ele já sabe que ele tem que fazer, para ele ir, então, trazendo ali
uma prática daquele conceito, uma aplicação daquele conceito, para ele ir aprendendo determinados procedimentos ou conceitos ou habilidades por meio do exercício, que às vezes até é repetitivo, né? Então, às vezes tem 2, 3 problemas numa mesma página de um livro, os 3 problemas querem a mesma coisa do estudante, porém com contextos diferentes. E aí são situações problemas, né? São exercícios, então, que vão provocar o estudante a usar o conceito numa situação problema que o livro traz, né? Agora, a gente tem que entender que o problema ele vai além da situação problema, né? Quando a gente fala de problemas, a gente está falando de decisões a serem tomadas, de questionamentos mais amplos, que vai causar reflexão, vai causar debate, vai causar aí a necessidade do estudante pensar, às vezes por meio de debates, de reuniões, enfim, sobre uma situação que pode ser real ou fictícia, né? Mas que ele precisa mobilizar conhecimento. Às vezes ele não sabe nem qual procedimento ele vai usar ainda, ele vai começar a pensar e falar, talvez isso sirva, talvez aquilo sirva, ele cria hipóteses, né? Então, é uma maneira, o problema ele envolve o estudante numa progressão de aprendizagem, né? Que ele vai resgatar conhecimentos prévios, ele vai falar, olha, eu já vi isso, já vi aquilo, talvez isso sirva para alguma coisa, talvez essa ideia seja boa, né? E aí ele começa, por meio desse levantamento de hipóteses, né? A buscar possíveis soluções. E aí, a criação da estratégia, o planejamento para resolver um problema é muito importante. Então, algumas etapas, como, por exemplo, parar e ler o problema, né? Tem estudante que não lê o problema que você está trazendo. Então, às vezes, a gente leva problemas para a sala de aula, mas para o estudante aquilo não é um problema, né? E depois que ele lê, ele tem que compreender esse problema, ele tem que buscar criar as hipóteses, criar um planejamento estratégico, né? Para resolver. E, a partir daí, usar esse conhecimento que ele já tem para aprofundar e ampliar esse conhecimento na busca da resolução. Então, um problema, por exemplo, ele tem uma estratégia metodológica, né, que vai ser pautada muito na capacidade do estudante de não buscar apenas uma resposta, né? Mas de se envolver com o problema por meio de suas atitudes, por meio das suas habilidades, dos seus conhecimentos, e buscar uma solução, né? Ou buscar um processo que vise a solução, onde ele vai estar envolvido, né? E se apropriando daquele problema para chegar nessa solução, então, ou chegar numa busca dessa solução, né? Porque nem sempre vai ter solução. E é importante, então, a gente deixar claro, né, que se o estudante recebe um problema e ele já sabe a resolução daquele problema, não é um problema. Então, quando a gente seleciona, né, aquelas situações ou problemas que nós vamos levar para a sala de aula, é importantíssimo o aluno ter, sim, conhecimentos prévios, né, que a gente fala, respeitar a progressão da habilidade para saber o que ele traz, mas ele vai em busca dessa solução, ele vai em busca de uma resolução, mas ele já não pode pegar o problema e saber já o que vai dar, né? Senão não é um problema, certo? Então isso é importante. Outra coisa importante a se considerar na resolução de problemas. Resolver um problema não é o mesmo que achar a resposta. E às vezes tem gente que fica só assim, um problema tem uma resposta. Se você sabe que o problema já tem uma resposta, talvez isso seja um exercício, né? Então, se você vai propor para o seu estudante que ele busque uma resposta só, então talvez é isso que você está propondo seja um exercício. Pare e pense lá a respeito, porque, na verdade, um problema, ele tem possibilidade de ter várias respostas, né? Ele não tem só uma resposta. Então, normalmente, existem várias maneiras de se pensar na resolução de um problema, né? Vai depender muito do repertório cultural de quem está buscando a solução, do repertório de conhecimentos, né? Daquilo que o estudante já tem e sabe a respeito daquele assunto, daquele tema, daquela problemática. Então, ele vai buscar mobilizar esse conhecimento para ir atrás dessa solução, para buscar essa solução, né? Para
por meio de um debate, de repente ele trazer alguma ideia, juntar com a ideia de algum amigo e juntos pensarem numa solução que pode surgir uma, duas, três, quatro, cinco soluções diferentes, e às vezes nem é solução, né? Às vezes são propostas para uma solução e que às vezes não se sabe se vai dar certo ou não, né? Então, depende muito do tipo de problema, do contexto que esse problema está inserido, mas uma coisa é certa, a maioria desses problemas, né, quando a gente fala de resolução de problemas, vai aceitar mais de um procedimento de resolução e vai aceitar, às vezes, até mais de uma resposta como uma resolução, né? Então, é importante a gente parar e pensar agora, por exemplo, na hora que vocês listaram os problemas de vocês aí, veja se nessa lista que vocês fizeram, tem algum que você já sabe a resposta. Porque se você já sabe a resposta, não é um problema. Vai em busca para a resolução, né? Então, vai lá buscar como é que vai resolver isso. E veja agora qual desses que vocês listaram está relacionado com algo financeiro, porque normalmente, quando eu falo quais são seus problemas, o povo gosta de recolocar problema financeiro, né? Então, eu vou usar aqui uns exemplos financeiros para vocês entenderem que um problema nem sempre tem uma resposta só. Então, por exemplo, quando você tem um problema financeiro, ok? Você tem a proposta ali, ó, de solução, fazer um replanejamento financeiro, né? Economizar, cortar alguns gastos, enfim, rever alguns gastos que você tem, que pode ser revisto, e replanejar, né, o seu financeiro. Outra solução é pedir empréstimo para parente. Quem nunca? Vocês já pediram empréstimo para parente? Se você não pediu empréstimo para parente, é porque você é o parente que as pessoas pedem empréstimo, né? Então, já estou ligado aí, hein? Mas é importante deixar claro, então, que também é uma maneira de você, né? Se está com problema financeiro lá, você vai lá, pede empréstimo, depois negocia. Aí, ó, esse problema vira, às vezes, outro problema, né? Problema com parente não é fácil, não. Outra maneira de resolver, pedir empréstimo para bancos. E aí você vai pesquisar os bancos, aí você vai ver qual banco está te oferecendo juros menor, enfim. Mas é uma maneira de você resolver um problema e arrumar outro problema, né? Já que você está resolvendo um problema financeiro, você arruma outro e assim vai indo a vida, né? Outra maneira de resolver esse problema financeiro, ó, usar outras habilidades que a gente tem para buscar renda extra. Então, né, às vezes você tem uma habilidade lá de cozinhar, de vender, de fazer entregas, porque você gosta de dirigir, enfim, tem várias possibilidades, né, hoje em dia. E às vezes a gente busca isso, ou às vezes a gente trabalha mais, né? Então, se estou com problema financeiro, vou dar aula mais, vou dar aula sábado, domingo, vou dar aula extra, vou dar aula EAD, vou dar aula em mais de uma escola, enfim. Então, são maneiras da gente resolver o problema. Ó. Já tem aí várias possibilidades para se resolver um problema financeiro. Cada um adota o seu jeito, né? Adota a melhor estratégia. Então, por exemplo, vai ter gente que vai achar melhor pedir empréstimo, vai ter gente que vai achar melhor abrir uma lojinha de doces, vai ter gente que vai achar melhor sair por aí dirigindo. Cada um vai pensar de uma forma. E é isso que é a resolução de problemas, ó, pensar. Nós temos que pensar como resolver. Esse é o maior ganho de uma metodologia de resolução de problemas. Pensar na solução e não apenas reproduzir um método ou reproduzir um conceito. É pensar. E esse pensar vai envolver todas as áreas. E muitas das vezes eu vou precisar da geografia, da matemática e do português. Outras vezes das ciências, da física, da química e também da matemática. Então depende muito do problema e do contexto, né? Outra maneira de resolver ainda esse problema financeiro, por exemplo, é tentar investir um pouco que tem para ver se tem retorno rápido. Hoje, uma coisa que não sei se tem gente aí que já conhece isso, né, investe nisso, mas tem aí bitcoins, por exemplo, que tem gente que investe, tem bolsa de valores, né? Tem gente que investe buscando retorno rápido, tem seus riscos. Tem que ter atitude, tem que saber perder, tem que saber ganhar, né? Porque tem seus riscos, não é uma coisa simples. Mas tem gente que resolve arriscar porque está precisando de dinheiro. Então,
é uma maneira também de resolver o problema. Se é a maneira que você vai decidir, eu já não sei, mas que é uma possibilidade para resolver o problema, isso eu tenho certeza. Outros mesmo já preferem jogar na Mega Sena. Aí está com problema financeiro, vai jogando aquele pouquinho de dinheiro na esperança de um dia ganhar. É outra maneira de resolver problema financeiro, né? E tem gente que a atitude não tem, às vezes, né, de agir. Então, ele fica ali, ele pensa muito, ele tem ideias boas, mas acaba não agindo, esperando que algo aconteça. Também existe, né? Solução? Aí eu já não sei, aí pode ser uma solução, ficar ali pensando, esperando que algo aconteça, né? Pode acontecer, por que não? Né? Agora, o importante é deixar claro, então, que tudo isso que eu mostrei depende da atitude também, depende da ação das pessoas. Então, quando a gente falar de resolução de problemas, né, essa metodologia, ela vai depender muito de conhecimento, ela vai depender das habilidades práticas das pessoas, ela vai depender das atitudes das pessoas. Então, não é só conteúdo, não é só conceito, né? Por isso que a gente já vai falar de competência. Então, só para deixar claro para vocês aqui, um problema, então, né, tem vários tipos. Então, você tem um tipo, às vezes, que você resolve por meio de algoritmo, mas você também tem problemas que você resolve sem algoritmo, né? O caminho da resolução ele é totalmente desconhecido ou uma parte dele é desconhecida. Então, você vai ter que buscar, vai ter surpresas nesse caminho, né? Porque você vai tentar resolver de uma forma, às vezes vai dar errado e você vai lá, vai trabalhar esse erro, vai rever. Então, o caminho, às vezes, é desconhecido, não tem um algoritmo certinho para ser feito, né? Existem também os problemas muito complexos, e esses aqui é os que a gente mais tem, né? Não é à toa que vocês vão ver que na definição de competência fala de demandas complexas da vida, né? E aí, quando a gente fala de problema complexo, isso tem vários pontos de vista, é por isso que ele é complexo, né? Então, qual é o ponto de vista que ele está sendo visto? Às vezes a gente fala assim, ó, quem está dentro do problema não vê a solução. Precisa pedir a opinião de quem está fora do problema, né? Isso acontece bastante. Então é importante a gente deixar claro assim, ó, quando a gente fala de problemas complexos, né, é porque ele precisa ser olhado por vários pontos de vista, ele precisa trazer opiniões externas, ele precisa trazer repertórios de conhecimentos diferentes para ser resolvido. Então, é importantíssimo a gente pegar, parar, pensar, discutir, debater. Uma boa resolução de problemas tem que ter um bom debate, né? E aí, vai ter pontos de vista diferentes. E essa divergência no que as pessoas pensam a respeito de um problema vai ajudar a resolver o problema, né? Então, por isso que na hora que a gente está numa discussão, a gente tem que ter respeito pelo outro, pelo ponto de vista do outro, porque se a gente quer resolver o problema, tem que ter esse respeito mútuo, tem que ter essa consideração pelo outro e ter argumentos bons para que juntos a gente possa resolver esse problema, né? Então, vale muito a pena trazer debates para a sala de aula quando se tem problemas complexos, né? Para ouvir mais de uma opinião, ouvir mais de uma pessoa que tem experiência naquele assunto, às vezes, isso ajuda bastante. Problemas reais, vocês vão perceber, problemas reais são problemas complexos. Por isso que às vezes a gente evita problemas reais dentro da escola, né? Porque é muito complexo. E aí eu não sei se a gente consegue resolver apenas dentro da escola. Agora, a gente traz algumas situações que se assemelham a esses problemas reais, e aí a gente consegue intervir, né? Consegue controlar alguns fatos para que a gente possa atuar. Então, é importante deixar claro para vocês que quando a gente fala de problemas, né, em especial os problemas reais, né, que a gente fala problemas, por exemplo, sociais, problemas políticos, problemas econômicos, isso tem muitos pontos de vista. E aí, compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Thomas Campbell. Eu gosto muito dessa frase, por quê? Porque é verdade, né? A gente consegue perceber que quem consegue lidar com esses conflitos dos pontos de vista diferentes de uma maneira harmoniosa, né? A entender que isso vai ser bom para a resolução do problema,
vai sair aí na frente aí junto à busca, né, dessa resolução. Então, esse conjunto de ideias vai ser importante mesmo que às vezes conflituosas, vale a pena para se pensar na resolução de um problema. E aí é importante perceber que às vezes você tem que ter empatia também, né, se colocar no lugar do outro, que às vezes o problema está num ponto que você só vê daquele ponto de vista e não vê do outro ponto de vista e acaba você nunca achando a solução, porque você só está vendo de um ponto, de um ângulo. Então, é importante, então, nesses conflitos, praticar a empatia, que é uma das 10 competências gerais, né? Além disso, tem os problemas que são exigentes, né? O que é um problema exigente? É quando ele vai te dar trabalho, bastante trabalho mental. Você vai, às vezes, a gente vai tomar banho, às vezes, né? Tem gente que tem umas ideias no banheiro e vai pensando no problema. Tem gente que vai dormir pensando no problema, acorda de madrugada. E aí fala assim, nossa, achei a resposta. Às vezes a resposta, o que você espera de resolução, é uma coisa assim, é simples, mas demandou um tempo para você pensar nisso. E isso é importante, é simples porque você demandou um tempo para chegar nesse simples. Isso é um problema exigente. Ele exige demais da nossa mente, né? Então, vale a pena também aí praticar problemas exigentes, né? A mente agradece, inclusive. A gente tem os problemas também que exigem lucidez e paciência. Esses aí, ó, você vai buscar padrões, você vai observar, por exemplo, se a série histórica desse problema te dá algum dado, você vai ver se a construção do caminho depende de algo, né? Então, você vai ter um padrão, às vezes, resolvido ali, né? Estabelecido, que você vai ler esse padrão e vai buscar a resolução a partir daquele padrão. Mas precisa ter, assim, uma clareza do problema. E precisa ter paciência para você achar esse padrão e construir a solução, né? Avançar na resolução deste problema. E aí, por fim, a gente tem ainda os problemas nebulosos, só para classificar todos os problemas para vocês, né? Algumas classificações de problemas. Esses problemas, normalmente, eles ocorrem aí, né? De uma maneira aparente, né? Problemas que, por exemplo, são conflituosos e tem conflitos, né, nos dados dele. E aí você fala assim, meu Deus, eu achei que era assim. Mas aí vem um outro dado e esse outro dado confunde tudo. E aí você fala, meu, tem conflito aqui. Essa condição conflita com essa outra, e agora? Eu vou ter que decidir por uma das duas? Ou eu vou ter que meio que deixar claro que eu vou ceder de um lado, ceder do outro, para tentar chegar num problema, na resolução do problema. Então, existem problemas diversos, né? Se tem uma coisa na nossa vida que existe, é problema. E aí, então, a gente vai ter que entender que essa resolução de problemas, né, depende muito dos nossos conhecimentos, depende muito das nossas atitudes, dos nossos valores, dos nossos debates, das nossas reuniões, das nossas leituras e interpretações dos problemas. Então, nós temos aqui agora, de agora para o fim, um problema, né? Dessa formação aqui. Agora a gente vai ter que falar como criar aulas pensando na metodologia de resolução de problemas. Então, isso é um problema, porque se estão pedindo formação, é porque querem provocar o debate. E aí eu estou aqui para provocar o debate, eu não estou aqui para trazer resolução. Né? Vocês não esperem de mim uma resolução desse problema. Eu vou trazer ideias, eu vou trazer sugestões, eu vou trazer algumas possibilidades, mas vocês também têm que trazer aí, o debate está aí, ó. Isso aqui é só um vídeo que está chegando até vocês para que vocês possam debater, né? Então, temos esse problema. Como é que a gente cria uma aula pensando na resolução de problemas? Então, vamos lá, né? Primeira coisa que eu vou levantar aqui para a gente resolver esse problema nosso são as nossas próprias competências. Então, por exemplo, eu tenho a competência de dominar os conteúdos e saber como ensiná-los. Então, repertório dos conceitos, dos conhecimentos para resolver o problema. Nós precisamos, nosso estudante também,
Então, a gente já sabe alguns conteúdos que a gente vai ensinar, e uma das maneiras de ensinar é por meio da resolução de problemas. Então, eu tenho que também entender que isso é uma maneira de ensinar os nossos estudantes. Eu tenho que demonstrar conhecimento de como eles aprendem. Então, será que é por meio de resolução de problemas que eles vão aprender? Então, fica essa dúvida. Será que essa metodologia vai ao encontro da maneira que os nossos estudantes aprendem? Se você trouxer uma questão problemática, nossos alunos vão se envolver? Vocês têm que saber se isso é uma proposta viável na sala de vocês. Se for, né? Outra competência que temos que ter é reconhecer os contextos, porque os problemas estão sempre dentro de algum contexto. E às vezes não é o contexto da minha área, é o contexto da área de alguém. Então é importante também deixar claro que a gente precisa reconhecer esses contextos, né? Para saber onde estão os problemas que a nossa área está envolvida, né? A gente tem ainda que envolver com a questão das governanças, né? De como que a escola vai permitir, por exemplo, que a gente resolva problemas, às vezes, de nível local, no bairro ou na própria escola. A gente tem que planejar, eu vou terminar essa palestra falando de planejamento, inclusive, essa metodologia para que ela, de fato, cause uma aprendizagem, porque às vezes a gente planeja uma aula como essa e os alunos olham para a gente e falam assim, ah, meu Deus, nem está dando aula, só enrola. Trouxe aqui um negócio para a gente fazer, debateu, disse que era a solução, só enrolou. E às vezes o aluno não vê a aprendizagem dele, né? Aprendizagem efetiva, às vezes não ficou claro para o estudante isso. Temos que saber gerir esse ambiente, então, né? Fazer a gestão do ambiente de aprendizagem, sempre apontar o que a gente vai estar desenvolvendo com os estudantes, o que é esperado deles, né? Então, você tem que saber gerir esse espaço de aprendizagem. Tem que saber avaliar, né, essa proposta de resolução de problemas, porque a avaliação da resolução de problemas não é só o produto final, a resolução. E se essa resolução foi certa ou errada, ou se ela foi viável ou não. É todo o processo, né? Então, é todo o envolvimento de resolução de problemas, como é que esse estudante se portou diante desse processo de resolução. Temos que trabalhar por competências e habilidades, então é uma competência que a gente precisa desenvolver, que é conduzir essa prática olhando para competências e habilidades. Nós vamos ter que entender que todos os alunos têm condições de aprender, mesmo diante de uma situação problema, ao qual ele vai ser envolvido, e às vezes ele, né, não está participando muito, a gente tem que insistir que ele tem condições de estar participando, né, e se envolvendo com essa aprendizagem. E, por fim, temos que nos envolver com a proposta da escola, porque temos que saber se essa resolução de problemas está no projeto político-pedagógico da escola, se é uma metodologia que casa com a identidade da escola que vocês trabalham. E, por fim, para resolver problemas, nós temos que, sim, nos engajarmos com a comunidade, né? Como é que eu vou resolver, às vezes, algum problema real da comunidade que eu trabalho, nesse caso eu trago algum problema real, sem saber que problema é esse, ou quem são os envolvidos, ou o que está envolvido por trás desse problema. Então, engajar-se com as famílias, com os alunos, com a comunidade é importante, principalmente se vocês forem buscar problemas reais aí que estão ao redor da escola, tá bom? Então, já que a gente está falando de desenvolver competências, começamos por nós, né? Então, isso aqui é uma trilha de desenvolvimento de competências do professor, importantíssima para quem quer colocar em prática a metodologia de resolução de problemas, certo? Nesse contexto, então, né, ali uma das competências é a gente reconhecer os contextos dos quais a gente pode ter problemas para a gente trabalhar. Então, eu vou começar a falar dessa resolução de problemas e eu tenho que saber qual contexto eu vou trabalhar, qual conceito eu vou trabalhar. Então, quando a gente fala de reconhecer os contextos, né, uma resolução de problemas, uma metodologia de projetos, sempre a gente tem contextos de qualquer área. E a gente pode ter os nossos conceitos sendo trabalhados em algum contexto de outra área, né? Que está envolvido mais relacionado com outra área. Então, às vezes, é um contexto social que as pessoas pensam, só tem humanas. Não, tem humanas, tem linguagem, tem natureza, tem matemática. Ah, emocional. Emocional é de quem? De todos.
Então, a gente tem que deixar claro qual contexto a gente está envolvido, né? E reconhecer esses contextos dentro do relacionando, né, com a nossa área, com os conceitos que a gente ensina, com as habilidades que a gente vai desenvolver. Então, esse talvez seja um dos principais conceitos aí da resolução de problemas. A gente precisa entender que resolver problema está ligado à questão de promover o estudante nas suas atitudes e posturas para lidar com situações que têm problemas, para que eles busquem a solução por meio de debates, por meio de reuniões, por meio de pesquisas, né? E aí isso é multidisciplinar. Isso está por trás da ideia do PBL, né? Que é a questão da resolução de problemas, né? E a aprendizagem envolvida. Então, assim, ó, normalmente, a gente pega problemas reais, mas não pega ele inteiro. A gente vai selecionando situações, problemas, né? Desse problema maior que a gente tem, porque às vezes a escola vê aquele problema real muito complexo. Então, ó, não confundir uma metodologia de problemas com uma situação real. Então, ó, um caso real geralmente é muito complexo, mas ele tem várias situações de problemas. E é daí que eu vou tirar alguma pergunta, alguma problemática que meu estudante pode se envolver. Então, só para deixar isso claro, ó, nós temos o seguinte, nós temos o caso da vacina, por exemplo, certo? Se eu for pensar ela num caso real, como é que a gente vai diminuir os casos graves da doença, né? Então surgiu essa pergunta, é um problema que está ligado à questão científica, como diminuir os casos graves da doença? Aí eles foram em busca das vacinas, né? Os cientistas foram em busca das vacinas. Aí quando a gente fala que é um problema lá, ó, não teve uma só solução. Nós tivemos várias vacinas, cada uma com uma técnica diferente, né? Com um procedimento de elaboração dessa vacina diferente, mas todas buscando resolver o mesmo problema, né? Em especial diminuir os casos graves das doenças. Então, tínhamos uma situação, um problema real, e aí então nós tivemos a possibilidade de discutir qual seria então a vacina, né, as vacinas que dariam certo para resolver esse problema. Aí a escola não conseguiria criar essa vacina, mas a escola pode discutir as técnicas para se construir essa vacina, qual foi usada, né, e falar a respeito dessas produções junto ao estudante, e aí entender como elas são elaboradas e tudo mais. Isso faz parte da escola, mas não seria o caso de resolver o problema, né, de fato, em vias de fato, né? Outra situação que a gente pode destacar, dentro ainda da pandemia, é diminuir o contágio, né, do vírus. E aí sim, essa aqui já dá para a escola atuar, né? Então, o uso de máscara, o cuidado com a higiene pessoal, né, o distanciamento social, a escola pode ter projetos aí que pode vir a contribuir para diminuir o contágio do vírus. Então, se, por exemplo, nesse retorno, as pessoas não perceberem que a pandemia ainda não acabou, que estão agora abusando, a escola pode vir a atuar por meio de campanhas, por meio de exemplo, por meio de vídeos, enfim, ela pode criar uma campanha, às vezes imensa, para que a comunidade entenda que o uso da máscara continua importante nesse momento, né? Então, são situações de problema. A gente não vai acabar com a pandemia, o vírus não vai acabar, né? Porque a vacina não vai exterminar o vírus e o uso da máscara também não impede do vírus sumir. Mas a gente está resolvendo uma situação dessa pandemia. Então, é um pedaço do problema que é maior, né? Muito maior, mas isso ajuda a diminuir os impactos desse problema, certo? Então, é importante a gente deixar claro que, às vezes, a escola não se envolve num problema real como um todo, mas ela seleciona partes desse problema que ela pode atuar, né? Então, ela pode, por exemplo, atuar nessa situação, ela pode atuar fazendo uma petição, às vezes, na comunidade, mandando para a Câmara dos Vereadores, para a Câmara do Deputado Federal, enfim, senadores, dependendo do que se trata, né? Para atuar.
O estudante ele tem que atuar a partir do momento que existe um problema. Então, isso é um papel da escola, né? Ensinar esse estudante a ter essa atuação de forma respeitosa, crítica, ética e assim por diante. Então, a gente vai entender que esse problema que a gente está falando, né, ele tem que estar relacionado ao que a gente ensina no nosso currículo. Então, esse aqui é o ponto principal da resolução de problemas. Ó. Eu não vou escolher qualquer problema. Nós vamos escolher problemáticas que estão ligadas aos conceitos que nós temos que ensinar, às habilidades que nós temos que ensinar. E a partir disso, dessa situação problema, a gente vai ter objetivos de aprendizagem por meio de um debate que a gente vai estar fazendo, por meio de uma discussão que vai ser feita para levantar o problema e como que nós vamos buscar a solução do problema. E na busca da solução do problema é que a gente vai aparecer a oportunidade de aprender. Aí sim, nós vamos ter a oportunidade de trazer à tona os conceitos, os conhecimentos, as habilidades que nós queremos desenvolver, porque está prevista no currículo. Então, é no decorrer da resolução desse problema que a gente vai introduzir todos esses conceitos que nós precisamos ensinar aí, né? E esteja envolvido com esse tema. Então, é importante a gente saber delimitar o tema, saber fazer um objetivo, né, e uma problemática bem simples e que seja compreensível pelos nossos alunos, porque às vezes temáticas muito amplas são complexas, né? E é importante também a gente entender que esse problema tem que ter pelo menos conhecimentos prévios já do estudante. Eu não posso trazer um problema que o estudante não sabe nada a respeito daquilo. Então, ele tem que ter um certo conhecimento prévio a respeito daquela temática e do problema que vai estar dentro daquela temática, mas ele não sabe a solução daquilo, mas ele vai em busca partindo dos seus conhecimentos prévios e partindo das discussões que ele vai fazer, né, a respeito do problema, da temática que ele tem algum conhecimento, certo? Evite problemas que o estudante não sabe nada, porque aí não vai ser produtivo na sala de aula, né? Então, importantíssimo na hora da gente trazer essa situação, né, que venha a ser própria ali do currículo e venha a ser significativo para o aluno, é trazer boas perguntas. Então, na hora que a gente está fazendo a seleção do tema, dos conceitos, das habilidades que nós vamos trabalhar naquela metodologia que a gente vai adotar de resolução de problemas, é fazer uma boa pergunta, para que ela seja clara para o nosso estudante. Então, uma das competências que nós, professores, temos que ter é fazer boas perguntas em diferentes contextos, né? Então, você tem que saber ler o conceito que você quer trabalhar, a habilidade que você quer trabalhar, entender qual contexto ela está inserida, e aí fazer uma boa pergunta relacionando a esse contexto, né? Para que a gente possa trazer uma problemática, então, que de fato desperte o interesse dos nossos jovens. E aí é importante ainda, essa ideia, que esse problema que a gente vai levantar, né, que a gente vai trazer para a sala de aula para discutir e buscar a solução, está ligado às expectativas de aprendizagem, os conceitos, os conhecimentos que a gente planejou, né, e que está ligado a um tema que pode ser multidisciplinar. Isso é importantíssimo, né? Então, assim, um problema, ele tem várias perspectivas. Então, como resolver um problema? Trazendo conhecimentos de diversas áreas, mobilizando conhecimentos, né? E aí, nessa mobilização, tem conhecimentos que eu já tenho, que eu estou trazendo de anos anteriores, e conhecimentos que vão surgir no decorrer do processo de resolução, certo? Então, importantíssimo para nós, professores, saber selecionar ou preparar um problema olhando para o conteúdo, olhando para o conceito que se pretende trabalhar, e aí sim a gente vai pensar atividades que vão provocar o nosso estudante a se envolver com o problema e que no processo de resolução esse estudante vai precisar do conceito que a gente gostaria que ele aprendesse. E aí é o momento da gente atuar.
né? Então, esse estudante ele vai lá buscar a solução do problema, e aí, durante esse movimento, vai surgir a oportunidade da gente trazer os conceitos da nossa área, da nossa disciplina à tona, né? Para que isso possa contribuir para a resolução do problema. E aí, mais do que o conceito e o conteúdo, hoje a gente fala das competências e habilidades. Então, nós vamos ter que planejar as nossas ações, pensando quais habilidades e competências nós queremos desenvolver no nosso estudante, para que a gente possa selecionar o problema, então, relacionando com o nosso planejamento, né? Então, não podemos esquecer do nosso planejamento e nem do nosso currículo. Então, a gente cria essas problemáticas sabendo o que nós queremos que seja discutido e desenvolvido pelo estudante, né, no decorrer da resolução daquele problema, certo? Então, é importantíssimo a gente lembrar aqui que competência é o nosso foco. O foco do currículo agora, né, da educação infantil até o ensino médio é na competência. E aí, olha a definição de competência, ó. Mobilização de conhecimentos. Isso é, assim, essencial. Mobilizar. Então, quando eu estou diante de uma situação, problema, né, de um problema, eu tenho que mobilizar meus conhecimentos. Aí vai vir os conceitos, aí vai vir os procedimentos, aí eu vou ter que colocar a mão na massa, vai vir as habilidades, vai vir a questão das habilidades cognitivas de interpretar, às vezes, né, um texto, ler um problema, ler uma imagem. Então, vai vir aí ações que eu preciso desenvolver. Vai vir a questão emocional, né, socioemocional. Vai vir as atitudes, vai vir os valores. Então, quando eu estou diante de um problema, mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores é assim, ó, algo natural. E aí, por quê? Porque isso vai ajudar a resolver demandas complexas da vida cotidiana, né? E aí isso é a nossa vida, né? A questão da cidadania, do mercado de trabalho, a gente tem demandas complexas todo dia, né? Não, professores? Então, é importante a gente entender que quando a gente traz a ideia de competência, eu não estou falando só que um aluno vai se envolver na resolução de problemas apenas com o conteúdo daquela disciplina ou daquela área. Ele vem na integralidade dele. Então, ele vai trazer junto suas habilidades, seus conhecimentos, suas práticas, suas atitudes, seus valores, né? E vai se envolver para resolver o problema. Por isso que a gente fala que o produto final, a resposta, às vezes não é mais importante do que todo o processo, né? O processo é importante para você ver tudo isso aqui que está por trás de uma resolução de problema, né? Então, nós temos muitas habilidades, muitas. Ó, só do ensino fundamental nós temos 1.306 habilidades, bastante coisa. Do ensino médio a gente tem mais 183. E aí, quais são as habilidades que o aluno vai mobilizar para resolver o problema que você está levando para ele? Pode ser do fundamental, pode ser do médio, tá? Ele tem que mobilizar. Isso é importante, né? Então, a situação problema vai fazer o estudante mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que pode ter sido desenvolvido no ensino fundamental, pode ter sido desenvolvido no ensino médio. São muitas habilidades. Eles, às vezes, não desenvolveram de todas, né? Então, se eu olhar essas 1.306 aqui, por exemplo, muitos alunos não desenvolveram. Aí, a resolução do problema, como metodologia, por exemplo, no ensino médio, ajuda a resgatar habilidades não desenvolvidas para poder aprofundar, ampliar, que é o papel do ensino médio ali na parte da formação geral básica, né, do novo ensino médio, inclusive. Então, é importantíssima a resolução de problemas, trazer o conhecimento prévio para avançar na aprendizagem, né? Então, por isso que os temas e os problemas levantados não pode ser algo totalmente desconhecido do estudante. Tem que ser algo que eles já saibam alguma coisa, já tenham, né, algumas habilidades ali por trás para que eles possam aprofundar ainda mais a respeito desse problema e buscar soluções mais complexas até, né, mais elaboradas para esse problema que está sendo elencado aí nas escolas, né?
Apenas a nível de curiosidade, o nosso currículo, ele não é um currículo de resolução de problemas, né? Então, é importante deixar claro que o currículo que a gente tem no estado de São Paulo, ele não é um currículo de resolução de problemas. Por isso que a gente não tem, então, problemas em todas as aulas, as propostas não são problemas, né, em todas as aulas. Quem tem que pensar a aula é o professor, e aí uma das possibilidades de metodologia é a metodologia de resolução de problemas. Então, você tem que olhar qual aula você vai usar dessa metodologia. Não é em todas as aulas, não, porque o nosso currículo não é um currículo de metodologias de resolução de problemas, né? Então, é importante deixar claro para vocês que em algumas aulas faz sentido usar a resolução de problemas. Outras aulas faz sentido usar a metodologia de projetos. Outras aulas, metodologia de pesquisa. Outras aulas sala de aula invertida, ensino híbrido. São metodologias diferentes. Depende do objetivo que a gente quer e das habilidades que a gente quer desenvolver, ok? Então, extremamente importante deixarmos claro que planejar a metodologia de problemas é necessário, certo? Então, a gente tem, sim, várias metodologias. E aí a gente tem que saber planejar para entender em que momento vai ser adequado essa metodologia. Então, eu tenho que elencar quais habilidades, quais conhecimentos, quais atitudes, quais valores, né, vão ser mobilizadas quando eu escolho a resolução do problema como metodologia. Outras habilidades eu vou escolher outras metodologias, né, mas aquelas ali, às vezes, que eu vou selecionar é o que eu vou dar ênfase durante esse processo de resolução de problemas. Então, o que nós temos? Ó, temos um conteúdo vasto, né? É importante a gente lembrar que a gente tem bastante coisa para ensinar para os nossos jovens. Aqui eu separei alguns conteúdos mesmo, né? Do ensino médio aqui, que eu vou dar um pouco mais de ênfase, mas para vocês verem, ó, tem um monte de conteúdo. Qual desses conteúdos faz sentido eu trabalhar a resolução de problemas? Então, às vezes, alguns desses sim, outros não, outros é melhor trabalhar com metodologia mais tradicional, ou uma metodologia de projetos, e aí eu tenho que saber qual é o conteúdo, qual é o tema, qual é o contexto que eu vou trabalhar a resolução de problemas. E aí eu tenho que elencar a habilidade ou as habilidades que eu vou trabalhar, né? Então eu tenho que deixar claro, inclusive para o meu estudante, que naquela estratégia metodológica eu vou trabalhar alguns conceitos, eu vou trabalhar algumas habilidades e competências. E aí eu tenho que mostrar para ele, ó, eu estou trazendo uma problemática, porque nessa problemática a gente vai trabalhar alguns conceitos e eu quero saber como vocês vão resolver esse problema. E aí joga o problema e começa então as discussões, os debates, as perguntas, as hipóteses, enfim, para começar a buscar a solução para determinados problemas, né? Então, deixando claro para vocês, isso é uma estratégia metodológica que tem que ser usado quando vocês acharem que deve, quando vocês tiverem objetivo para isso, quando vocês tiverem habilidades que são importantes o aluno investigar, por exemplo. Então, vamos trabalhar essa ideia da metodologia, ok? Só para deixar assim bem claro para vocês, né, essa metodologia ela é ligada à questão socioconstrutivista. Isso é importante, né? A questão da teoria, onde o estudante vai se envolver com o problema, onde o estudante vai investigar a solução do problema. Ele não tem a resposta fácil, não. Ele vai se envolver, ele vai buscar solução, ele vai buscar várias hipóteses e testar hipóteses e fazer experimentos às vezes. Por quê? Porque ele está em busca da solução. Ele não pode receber a resposta rápido. Tem que ter paciência, ele tem que saber pesquisar, ele tem que saber selecionar informações. Então, tem um processo investigativo para se resolver um problema, né? Então, nesse processo vai aparecer as competências, as habilidades, as atitudes, e aí os conceitos que nós queremos trabalhar, eles vão emergir da resolução de problema, né? Durante a resolução desse problema. Então, por exemplo, eu peguei aqui as ODSs, né?
Então, a gente tem os objetivos aqui de desenvolvimento sustentável, nós temos aqui várias temáticas que podem emergir problemas. Então, como eu disse para vocês, não vai dar para resolver os problemas do mundo, mas a gente tem algumas temáticas e a escola pode assumir algumas dessas temáticas para criar problemas, né? Então, vale a pena vocês olharem aí as ODSs para ver, ó, esse tema eu consigo elaborar um problema para trabalhar algum conteúdo do primeiro ano, do sétimo ano, do oitavo ano, enfim. Aí depende do ano que vocês estão trabalhando, certo? Então, fica essa dica. Peguei aqui, ó, 3 ODSs. Então, peguei a 7 que fala de energia acessível e limpa, a 11 que fala de cidades e comunidades sustentáveis e a 12 que fala consumo e produção responsável. Aí, ó, essas 3 temáticas, né, podem me trazer alguns problemas. E aí eu posso trazer esses problemas para a minha sala de aula, né? Então, quando eu pego, por exemplo, a habilidade 102 de Ciências da Natureza, da BNCC lá do ensino médio, que fala assim, ó, realizar previsões, avaliar intervenções e construir protótipos de sistemas térmicos que visem a sustentabilidade, né, considerando composição, efeito de variáveis termodinâmicas, né, e assim por diante, eu tenho a possibilidade de levantar um problema. Então, ó, essa habilidade eu estou tirando do currículo. E a partir dessa habilidade, a partir do tema que eu estou selecionando, eu vou, então, propor alguma situação que vai possibilitar que o meu estudante investigue, construa, pense. Então, ó, o que podemos construir para produzir energia sustentável? Então, jogar essa problemática para os nossos estudantes, para que eles possam começar a pensar, tá, o que podemos construir? Porque tem que construir um protótipo. Então, a habilidade fala, ó, construir protótipos de sistemas térmicos, né, que visem a sustentabilidade. Então, eu joguei aqui uma situação, um problema, que vai possibilitar que o estudante possa pensar e ele precisa construir, porque ó, é o que podemos construir, né? Então, uma das possibilidades de construção que vai envolver conteúdos, inclusive, né, é esse protótipo de aquecedor solar caseiro. Não sei se vocês vão construir, depende do que o estudante vai ter de ideia, depende do que o estudante vai pesquisar. Mas ali está falando para a gente construir protótipos, por exemplo. Se você for levar isso para a prática, né? E não apenas, por exemplo, fazer só o esboço ou trazer uma proposta por meio de um artigo científico, enfim, você vai promover para o estudante vários conceitos que vão surgir aí, ó, de calor, de temperatura, de dilatação, de troca de calor, de transformação de energia, enfim, você tem várias possibilidades de trabalhar com os assuntos de ciências da natureza, por exemplo, e aí depende do que o estudante vai propor. Cabe a nós ir direcionando, trazendo ideias, possibilitando com que eles pensem como trazer essa construção, né? Pensando aí, às vezes, numa energia, pensando na sustentabilidade aí de diversas maneiras. Mas como que o estudante vai resolver? Então, não é uma coisa que tem uma resposta ali rápido que ele escreve no papel. Ele tem que construir esse protótipo. Com que material ele vai construir esse protótipo? Qual vai ser o mecanismo desse protótipo que vai fazer o que ele precisa, né, daquilo que eles estão objetivando. O que eles vão usar para construir esse mecanismo? Quais conceitos estão envolvidos por trás desse mecanismo? Então, tem muita coisa para se observar, muita coisa para se estudar, enquanto ele constrói o protótipo. Não é uma coisa de uma aula, às vezes é uma coisa de um ano, e o aluno vai investigando e ele está envolvido ali com aquele problema, buscando trazer a solução, buscando pesquisar coisas para ir melhorando o protótipo dele no decorrer do ano, certo? Por isso que tem que ser planejado. É importantíssimo também, ó, perceber que as outras áreas estão envolvidas nisso. Então, ó, as outras áreas, quando vê um professor de ciências da natureza fazendo uma proposta para trabalhar aquela habilidade de construir protótipo, elas podem se envolver. Ó. Então, eu tenho a matemática, por exemplo, trazendo textos científicos, variação de grandezas que podem ser envolvidas ali, né, taxa de variação e tudo mais, gráficos.
E aí, lá, o texto científico que tem medidas. E aí a gente tem que ensinar o aluno a interpretar esses textos científicos até para eles pensarem o que eles vão criar de protótipo. Quais são as medidas que estão envolvidas, né? Como é que ele vai fazer o cálculo, às vezes, de consumo, ou então como é que ele vai fazer o cálculo em termos de área, perímetro, dependendo do que ele vai construir, né? Então, a matemática está envolvida. As ciências humanas vai ajudar na problematização. Olha que bonita essa habilidade, ó. Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção, reaproveitamento, descarte de resíduos. Tem esse verbo, para mim, é um dos principais. Ó. Quem vai ensinar o aluno a problematizar? Né? Então, a gente tem ali uma situação que ele vai construir um protótipo. E aí, as ciências humanas ensinam ele a problematizar, por exemplo, do porquê que a gente está construindo esse protótipo pensando na sustentabilidade. Né? Então, a proposta de ação, ela, ó, selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição e o consumo responsável. Então, a gente tem aí a humanas, mais uma vez envolvida. A gente tem as linguagens. Ó, o aluno vai fazer propostas, ele vai intervir com esse protótipo e ele vai tomar decisões do que ele vai usar, do que ele não vai usar, de qual vai ser a melhor maneira de usar para trabalhar esse consumo responsável, às vezes, para ter uma consciência socioambiental e, às vezes, resolver um problema local, de fato, ou apenas só fazer a proposta, porque pode ser só fazer a proposta. Às vezes ele não vai intervir, mas ele vai precisar tomar decisões, isso é um fato, porque na hora que você está fazendo a proposta, você precisa. Mas, às vezes, a gente vai ficar só na formulação. Quem ensina a formular a proposta é a área de linguagens. Então, na hora que eu estou formulando a proposta, eu vou precisar de argumentos da humanas, por causa da problematização. Eu vou precisar escrever medidas, aí vem a matemática. E eu vou precisar analisar lá nas ciências da natureza todos os conceitos que estão envolvidos para eu construir o meu protótipo. Então, eu vou precisar criar uma proposta que tenha as 4 áreas do conhecimento. Né? Então, isso é importante a gente pensando. Sempre que um projeto, um problema, uma metodologia que envolve essa ação do estudante acontece, tenho certeza que ela é multidisciplinar. E, às vezes, até envolve as 4 áreas, certo? Para a gente finalizar esse encontro, então, a gente, falando de planejamento ainda, né, que é o importante para a gente organizar o nosso planejamento por resolução de problemas, eu separei alguns movimentos que às vezes a gente faz para planejar a resolução de problemas. Então, normalmente, nós, professores, nosso chão é o conteúdo. Então, ó, planejar a partir do conteúdo é uma possibilidade. Você seleciona o conteúdo e a partir disso você fala, tá, o que eu vou fazer para ensinar esse conteúdo? Aí você vai lá, vai buscar as habilidades do seu currículo que estão por trás, né, desse conteúdo, que estão envolvendo esse conteúdo, então tem que fazer essa relação, e aí você vai pensar a sua aula. Então, nessa hora, você vai pensar a aula, né, de uma maneira com que você consiga olhar para a habilidade e criar uma estratégia onde você vai ensinar, vai buscar desenvolver essa habilidade, né, por meio de uma proposta de solução de problemas. Aí ela, ó, olha que legal essa habilidade, ó, resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo de área total, de volume, de prisma, de corpos redondos, de situações reais. Aí, ó, tem situações reais envolvidas, certo? Quando eu estou planejando, eu vou falar, então, para ele chegar nessa resolução de problema, ele precisa calcular o volume do recipiente, né? Ele precisa calcular aqui, ó, a medida desse volume dos prismas, dos cilindros. Então, isso aqui são minhas expectativas, né? Aquilo que eu espero que o meu estudante faça, aqueles objetivos que eu tenho de aula, né? Então, ao final desse projeto, ao final desse problema, ao final desses exercícios, eu espero que o meu estudante saiba calcular o volume. Eu espero que ele saiba calcular o volume de prisma, ok? Aí eu vou pensar na minha aula. Aí é autoral, né? A gente tem que pensar o que eu vou fazer então para isso.
eu vou fazer aula ativa, eu vou usar livro didático, eu vou fazer aula híbrida, eu vou fazer aula expositiva, né? O que eu vou fazer para ele desenvolver aquilo que eu estou planejando ali? Então, eu tenho várias possibilidades. Resta saber qual que eu vou atuar, né? Então, é uma escolha do professor. Então, uma das possibilidades é a resolução de problema, né? Mas vai ter professor falando assim, ah, não, o problema vai ser o do livro. Ah lá, ó, vou fazer aula expositiva e vou pedir para ele resolver exercícios do livro, que são alguns problemas ligados a volume. Ah lá, resolver exercícios de cálculo de volume. Isso é o que eu vou esperar dele. Então, eu tenho uma habilidade, eu tenho expectativa, eu vou fazer a aula expositiva e vou pedir resolver exercícios. Aí eu vou lá, passo a fórmula, às vezes, para os meus alunos, e aí eu dou a fórmula para eles. E na hora que eu dou a fórmula, eu já destruo uma habilidade que era para eu trabalhar e não trabalhei. Porque olha lá o que está escrito, ó, investigar processos de obtenção da medida de volume de prismas, pirâmides, cilindros, etc. Quando eu dou a fórmula, automaticamente eu já estou aniquilando essa habilidade que era para o meu estudante investigar. Então, aqui eu podia ter resolvido o problema. Aqui eu podia ter falado assim, gente, como é que eu calculo o volume disso? E ao invés de dar a fórmula, pedir para eles investigarem como chega nessa fórmula, né? Fazendo algumas associações, algumas experiências. Mas, como eu decidi dar a fórmula, essa habilidade agora já vai perder o sentido, porque eles já sabem qual vai ser a fórmula que está por trás, eles não, nem investigaram ali, mas faz parte de uma resolução de problema, às vezes você pedir para o estudante provar essa fórmula, né? Demonstrar essa fórmula ou coisa do tipo, para que ele possa entender essa fórmula por meio de uma investigação, não apenas decorando, né? Então, como eu comecei do conteúdo e eu quero dar exercício, eu tive que dar a fórmula, eu não fiz essa habilidade do jeito que era pedido, que é o aluno investigar, né? Então, pulei. Aí eu cheguei, então, fui lá no livro, peguei um exercício como esse, e aí esse exercício vai trabalhar aqueles cálculos que eu estou querendo. Mas isso é um problema? Esse é o tipo de problema que a gente está falando aqui nessa habilidade, né? Ele é um pedacinho de problema, o aluno vai calcular. Mas será que é isso que vai fazer o aluno aprender e desenvolver essa habilidade que está por trás aqui, desse exercício que o livro trouxe? Às vezes a gente fica só no exercício e aí o aluno não desenvolve a habilidade. Por quê? Porque ele é um pedacinho, ele vai falar só da parte do cálculo, olha lá, o cálculo de área. Vai calcular, cálculo de volume, né? Mas o aluno tem que resolver problemas, não apenas exercício. Então é importante deixar isso claro. O segundo movimento é quando a gente parte, então, da habilidade. Para não perder a chance de desenvolver alguma, a gente olha para as habilidades lá no currículo e fala, olha, tem essa e essa que eu vou trabalhar. Aí eu começo a pensar na aula. Então, aí, ó, diante disso, eu vou falar assim, para trabalhar essas habilidades aqui, eu vou pedir para o meu estudante um processo investigativo, onde ele vai investigar lá os sólidos geométricos, vai ver as fórmulas que estão por trás dele por meio de uma investigação, né? Aí sim, ó, eu quero que ele elabore expressões algébricas que indiquem os volumes e eu quero que ele calcule o volume. Então, agora eu mudei a estratégia para eu não perder a oportunidade do meu estudante lá investigar as fórmulas dos volumes, né? Olhando, por exemplo, ali o princípio de Cavalieri. Então, eu vou trazer situações de problemas, né? Que vai fazer meu estudante investigar na questão do volume dos sólidos e assim por diante. Então, ele vai começar um processo investigativo, certo? Aí, ó, tem uma situação, problema, eu tirei isso aqui da Unesp, se eu não me engano, que fala das moedas, né, para se calcular os volumes mesmo, elas estando ali dispostas de maneira diferente, para se trabalhar se esses volumes são iguais ou não. Então, a gente coloca o estudante para investigar, né? Por isso que é por meio de perguntas, lá, o cilindro e o prisma têm o mesmo volume? Então, o estudante vai ter que investigar, né? Até ele conseguir trazer a generalização e a formalização da fórmula, né? Dos volumes, enfim, das áreas totais, depende do seu objetivo. Então,
Esse processo de investigação promove, né, a resolução de problemas. Então, o estudante tem uma pergunta a ser respondida e que ele vai ter que pensar, vai ter que investigar, a resposta não está pronta, né? Então, quando a gente começa a fazer por meio da habilidade, a gente trabalhou duas habilidades ali, como vocês puderam perceber, mas uma ficou faltando. Propor ou participar de reações adequadas às demandas da região, preferencialmente sua comunidade, envolvendo medições, cálculo de perímetro, de área, de volume, enfim. Aí, sabendo que eu estou trabalhando 3 habilidades, eu não posso deixar passar essa. Eu vou propor uma outra estratégia para que o meu estudante desenvolva essa também. Então, eu já fiz ali a prática ali, né, de ver os volumes e tal, as fórmulas, e agora eu vou colocar meu estudante para intervir, para participar, para fazer uma proposta olhando para algo da realidade, porque pede para a gente fazer situações reais também nas outras habilidades, né? Então, quando a gente fala da habilidade, a gente tem que entender qual é a ação que é esperada do estudante e qual é o conceito que eu estou trabalhando e o que eu quero que ele faça com esse conceito. Por isso que, assim, aqui eu só estou focando no volume, mas perceba que tem outros conceitos envolvidos. Aí vai depender do contexto que você vai inserir esse aluno para ver se vai todos os conceitos agora ou se algum conceito vai ficar para depois em uma outra proposta sua, né? Então, de novo, a gente vai lá e fala, tá, para aquelas habilidades eu fiz aquela investigação e para essa eu vou fazer o quê? Aí eu vou lá, olho de novo o que eu tenho que fazer, vou escolher uma outra proposta, e aí eu escolhi trabalhar aqui com uma metodologia de projeto, onde a gente vai fazer um projeto de revitalização de espaço público. E aí, dentro da metodologia de projeto, eu vou ter a resolução de problemas, porque para trabalhar um projeto, dentro do projeto eu tenho várias metodologias, né? Uma delas é a de resolução de problemas. Então, olha lá, como que eu vou criar uma proposta para revitalizar um terreno baldio, às vezes, que está perto de vocês. Aí eu vou usar a resolução de problemas. Então, eu tenho um projeto de revitalização de espaços públicos. E aí eu tenho um terreno baldio, eu quero saber qual é a proposta que nós vamos fazer para revitalizar esse terreno baldio. Aí eu posso trabalhar com volume, posso trabalhar com área, posso trabalhar com várias medidas na prática durante a resolução da proposta, porque o aluno tem que propor. E, se for possível, até participar, caso seja algum lugar que ele consiga se envolver fazendo mesmo, né? Então, esse planejamento ele é importante. Tá lá, eu planejei trabalhar 3 habilidades, a 201, a 309, a 504. Eu planejei aula expositiva, eu planejei ensino investigativo, resolução de problemas, revitalização de espaço público, eu trabalhei volume, eu trabalhei prisma, pirâmide, cilindro, cone. Eu tive meus objetivos de aprendizagem de cálculo, de elaborar expressões algébricas. Eu tive os procedimentos dos meus alunos de investigação, de resolução, né, de escolher o espaço público, de medir, de intervir, né? Então, é importante planejar e ver que isso que você planejou aconteceu de fato durante a resolução de problemas, né? Outro movimento que a gente tem às vezes, que é importante também, às vezes você está vendo alguma coisa, né? Então, agora é o movimento 3 já. Você está vendo alguma coisa na TV, num jornal e tudo mais, fala, eu vou usar isso na minha aula. Aí você pega lá uma notícia, às vezes, e essa notícia pode virar uma resolução de problema, né? Então você pega lá e fala assim, nossa, com essa notícia, com essa imagem, com esse vídeo, eu consigo trabalhar essas habilidades, ó. Aí você vai lá no seu currículo e seleciona as habilidades, porque você quer trabalhar com esse tipo de notícia. Aí você vai lá e pega lá as habilidades que estão relacionadas, certo? De porcentagem, de probabilidade, de gráfico, enfim, de percentual. E aí você vai pegar e fazer assim, ó. Se eu quero trabalhar essas notícias a respeito da vacina, vou planejar o uso disso. Aí você vem e planeja lá, ó. Vou trabalhar essas notícias com as habilidades 102, 106 e 101 de matemática. O aluno vai ter que analisar os riscos, então eu espero que ele aprenda a analisar os riscos da não vacinação, né? Eu aprendo que ele espera que ele compreenda, né, a taxa de eficácia de uma vacina, olhando para a questão da probabilidade.
Para isso, eu vou pedir para ele ler as notícias, eu vou pedir para ele debater sobre como podemos confiar em uma vacina, né, de 50% de eficácia. Então, vou trazer um debate ali, que é um problema que a gente vai estar enfrentando, inclusive. Né? Eu vou pedir para o meu aluno ler essas notícias, então, que ele vai ter que investigar por meio, né, de várias outras questões científicas, matemáticas, para criar uma argumentação e trazer essa argumentação para o debate, para que a gente possa, então, fazer esse aluno participar de reuniões onde ele vai construir sua argumentação, vai defender seu ponto de vista de um tema que é polêmico. Então, o aluno tem que entender que a ciência nessa hora entra, a matemática vai entrar, as estratégias linguísticas entram para que ele saiba defender o ponto de vista dele, de maneira respeitosa, ética, aí vem as atitudes, vem os valores, né? E aí ele vai reformular, se for o caso, o posicionamento dele, se ele achar que deve, mas sempre pensando no bem comum. Então, as habilidades elas vão surgindo, ó. Olha a língua portuguesa, numa proposta como essa de debate, separei aqui 4 habilidades. Ó. O aluno tem que ver a questão das fake news, né? O fenômeno da pós-verdade. Ele tem que saber debater questões polêmicas. Ele tem que saber ver ali, ó, em textos diversos que ele vai ler, qual é o problema e qual é a solução. Né? Ele tem que saber analisar argumentos e textos argumentativos para ele tomar a posição dele também. E saber qual é a posição dos autores daquele texto, né? Então, a gente tem aqui habilidades que vão ser provocadas por meio de um pedaço de notícia que a gente começou ali. E aí isso vai ser provocado em debate, vai ser provocado construção de textos científicos, análise de outros textos, né? Como memes, como notícias falsas. E aí cabe as habilidades acontecerem, né? No meio desse processo aí de resolver o problema, por exemplo, das pessoas que não querem tomar vacina, né, por conta da eficácia dela. E o último movimento que eu vou mostrar para vocês é a parte da metodologia, né? Então, quando a gente fala da metodologia de problemas, para encerrar aqui, nós temos que levantar qual é o tema, então, que vai ser abordado, né? Então, eu tenho que olhar para as características da metodologia que eu vou usar. Então, eu vou olhar para o tema, para o contexto, para as habilidades que eu quero trabalhar, para os conteúdos, para os conceitos, né? Para as atitudes, para os valores, então, para a definição de competência como um todo. Eu vou ter que olhar para a problemática que vai ser debatida, eu vou ter que levantar também qual será a proposta de resolução e como que vai ser construída essa proposta, se vai ter a prática, a atuação do estudante ou não, e como que vai ser comunicada a resolução do problema. Então, eu tenho que planejar a metodologia. Então, eu sei que eu quero fazer metodologia de problemas, tá? Então, eu tenho que fazer esse planejamento. E aí, várias temáticas podem ser abordadas. Então, quando a gente fala de resolução de problemas, eu posso trabalhar em todas as áreas. Por quê? Porque eu vou levantar um problema e aí resolução de problemas vai envolver conhecimentos de áreas diferentes. Então, é nessa hora que a gente levanta o problema e no decorrer desse problema vai surgir ali conceitos que vocês sabem que vão ser importantes para resolver aquele problema. E esses conceitos podem ser de diversas áreas. Por isso que o principal da resolução de problemas é fazer boas perguntas, é elaborar boas problemáticas, né? Então, aqui está o exemplo de algumas, né, para que vocês possam ter como referência de problemáticas que vocês podem estar atuando, dependendo do ano, dependendo dos objetivos e das habilidades que vocês vão trabalhar, certo? Então, até aqui eu agradeço a oportunidade, espero ter sido claro aí nas minhas propostas, nos meus argumentos, mas agora vocês ficam com um debate entre vocês, para que vocês possam, então, estabelecer aí bons problemas e boas problemáticas que podem ser propostas para os alunos dos anos que vocês trabalham, certo? Forte abraço a todos, obrigado e até qualquer hora, né? Porque em breve a gente volta de novo com mais propostas ou mais problemas, certo? Abração a todos, bons estudos, viu?